Olá, o Revista está no ar. Em janeiro deste ano, a França passou por momentos tristes e marcantes por causa do atentado de um grupo de extremistas islâmicos no jornal Charlie Hebdo. O ocorrido abalou não só os cartunistas e jornalistas franceses, mas todos os profissionais da área em todo o mundo. Tudo aconteceu quando a temática das charges do jornal incomodaram os islâmicos, que se sentiram desrespeitados. Mas e a liberdade de expressão? É preciso respeitar limites? Aqui no estúdio, eu recebo o cartunista e escritor José Carlos Aragão para conversar conosco um pouco mais sobre o assunto. José, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Me diz como que funciona trabalhar com humor. O humor conta a história melhor através de uma charge? É melhor falar por charges com desenhos do que por meio de texto? Como é que funciona isso, Aragão? Depende de quem está produzindo essa comunicação. Por exemplo, se é um jornalista de texto, ele vai se sentir muito mais à vontade escrevendo. Mas para o cartunista que vai fazer uma charge ou um cartoon, ele tem uma linguagem própria, né, um método e um estilo próprio ali, que ele vai se sentir melhor dominando essa ferramenta, usando essa ferramenta que ele domina, que é o do traço, do desenho. Obviamente que, até reproduzindo um pouco aquele velho chavão de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né, o cartoon e a charge têm essa contundência, esse poder de síntese e até uma certa virulência quando põe o dedo na ferida, mais rápido e imediatamente do que um texto, às vezes. Não só pelo aspecto visual, é porque a gente, ao fazer um desenho de humor, especialmente a charge, que é um tipo de humor mais factual, em cima do que está acontecendo, ou seja, um foco mais restrito, mais fechado naquele acontecimento, o chargista tem que exercitar um poder de síntese o tempo inteiro. Ele tem que, num desenho, num quadrinho, derrubar um governo, se for o caso, provocar uma revolução. Eu estou citando aqui hipóteses assim, mas enfim, o que eu quero dizer é que ele é muito mais objetivo e contundente numa piada, né, no humor, é muito mais do que no texto, às vezes, você consegue dizer com muito menos palavras, e até sem palavras, uma verdade. Né? O humor é uma das formas de se dizer a verdade, né? É uma forma bem contundente e direta. Como que é trabalhar esse limite? Né? Qual que é o limite diante de tantas opções de charges, de críticas, de sátiras? Existe um limite para jornalistas, para cartunistas, onde o humor pode ir e onde ele não pode ir? Onde ele fere e onde ele apenas faz uma crítica? Olha, seria ingênuo da minha parte dizer que não há limite. Essa questão do limite no humor veio muito à baila agora recentemente, está na ordem do dia por causa dos acontecimentos lá dos atentados em Paris, porque muita gente acha que o Charlie Hebdo cutucou a onça com vara curta, fez por merecer, né, porque é irreverente, inconsequente, irresponsável, ou coisa assim, o gênero de humor que eles fazem. Então essa questão do limite está sendo muito discutida atualmente, mas eu acho que é o seguinte, o limite é de cada um, para começar. Cada um sabe até onde pode ir, né, com a sua expressão. Além disso, por exemplo, quem trabalha em algum órgão de imprensa, um cartunista que trabalha vinculado a algum órgão de imprensa, aquele órgão de imprensa tem os seus limites próprios. Então, se você está trabalhando numa empresa e ela tem uma orientação ideológica ou política, ou o que seja, tem lá os interesses dela, você está se submetendo àqueles limites que o seu empregador, o seu patrão vai impor, que é a linha editorial de cada veículo. Você pode se sujeitar àquilo ou não. Se você não se sujeitar àquilo, você pede demissão e vai, como diria o Samuel Weiner, vai fazer seu próprio jornal, então. Né? Uhum. Ou então você, hoje em dia, com as novas mídias, a gente tem sempre a possibilidade de ter um blog, um site, qualquer coisa, e lá você é dono do seu nariz, você fala o que você quiser, da forma que você quiser. Agora, o limite, como eu disse, o limite é de cada um sabe até onde dá conta de segurar, né,
a bucha de canhão ali, né? Que pode vir. As consequências que virão disso, cada um sabe. Você pode... O limite é uma linha imaginária que você transpõe ou não. A responsabilidade é sua. Toda transposição vai ter uma consequência. Da mesma forma, se você não ultrapassar um certo limite, também tem consequências, né? Por exemplo, às vezes o seu humor vai ficar limitado, restrito, vai ficar uma coisa assim meio a boca mesmo, né? Às vezes você tem realmente que ultrapassar o limite para impactar, até para causar o que é o fim de tudo no humor, que é a risada, né? Porque às vezes se você não rompe aquela barreira, não ultrapassa aquele limite, você não consegue provocar graça. Fica uma coisa xoxa, sem graça. Às vezes você precisa ultrapassar aquilo para criar a situação de humor. Aragão, trabalhando essa questão do limite, mas será que, tudo bem, para fazer o humor, é interessante quebrar esse limite, mas será que quebrando esse limite não está extrapolando também algumas outras coisas? Por exemplo, não é certo que os extremistas façam, como por exemplo o atentado no Charlie Hebdo, mas também será que é certo ofender, pegar tanto na ferida de uma coisa que para uma pessoa é tão importante? Olha, o caso do Charlie Hebdo implica também em culturas diferentes, né? A nossa cultura ocidental, confrontada com a cultura islâmica, que é mais oriental, tem essas implicações todas. Mas olha só, se eu faço uma charge e que alguém que professa uma outra religião, islâmica, por exemplo, para ficar no caso citado do Charlie Hebdo, o que poderia acontecer? Se o outro lado não concorda, se sentiu ofendido, ele tem todo o direito de fazer uma charge também contra quem fez a charge original, a primeira charge. Não acho que seja justo ir lá e matar, né? É uma reação descabida, desproporcional e desleal, injusta, vários adjetivos cabem a isso aí. Então são dois pesos, duas medidas. Da mesma forma que o Charlie Hebdo fez charges sobre o Islã, também fez sobre outras religiões. E as outras religiões, os seus adeptos e militantes e clérigos não foram lá assassinar os cartunistas, né? Você tem ainda uma outra alternativa que, pelo menos nas democracias, né, de você se sentir ofendido, existe uma lei que te protege. Você vai lá e usa a lei e processa quem te ofende, se você se sentiu ofendido. Para isso existe a lei, não precisa ser a lei da bala, né? Porque não dá nem para o outro se defender, né? Responder, né? Por exemplo, ele toma iniciativa, você considera que aquilo foi um ataque, uma ofensa, e você reage matando, você não dá nem direito a ele de argumentar. Isso não é democrático, né? E nós estamos falando aqui das democracias, né, da democracia em que a gente vive, das democracias ocidentais, ou que sejam orientais também, tudo bem, desde que sejam democracias, sejam regimes democráticos, em que todos os regimes democráticos estão sustentados sobre o pilar da liberdade, né? A liberdade é a base da democracia. Além do mais, tem uma síntese para isso também muito adequada, que é do Voltaire, né, que o que deve brigar são as ideias, não os homens. Eu acho que pode ser tudo no nível, no campo das ideias. Então é só partir para essa questão do equilíbrio, né? Sempre tentar encontrar um ponto de equilíbrio, né, nesse limite, né? Existe a liberdade de expressão, mas então a palavra-chave seria o equilíbrio, né, nesse debate. Eu não diria que é o equilíbrio, é uma questão de isonomia. Da mesma forma que o artista tem o direito de se expressar sobre o que ele quiser, né, o outro lado tem direito de contestar. Não é o direito de assassinar, é o direito de contestar, de confrontar, de argumentar, né? E o direito até de se sentir ofendido e aí tomar as medidas legais para reparar isso, se achar que... Isso no Estado de Direito, na democracia, é assim que deve funcionar.
né? Partir para a violência, resolver isso na base do sangue, do derramamento de sangue, não é o caminho. Não é o caminho. Talvez seja por isso que, por exemplo, a exposição Jesus e Charlie Uai, né, que está acontecendo aqui em Belo Horizonte, surgiu. Como que funcionou o surgimento dessa exposição, Aragão? Essa exposição ela é decorrência de um acontecimento em 1977, que a Aliança Francesa abriu as portas da galeria dela, então, para uma exposição de cartunistas mineiros, em que vários cartunistas se expressaram, porque nem todos tinham um canal de expressão, ou seja, nem todos publicavam num jornal, por exemplo, e vivíamos em plena ditadura, em 77. E aí a exposição foi um canal para a gente se expressar. Então vários cartunistas, eu e mais uma turma, né, Lor, Mário Vale, Talma, Aroeira, São Salvador, enfim, Melado, vários outros que participaram daquela exposição, né, tiveram ali um espaço para se manifestarem. Com os atentados agora em Paris, como atualmente eu sou conselheiro da Aliança Francesa, eu lembrei dessa exposição e sugeri que a gente refizesse essa exposição, fizesse uma reedição dessa exposição, buscasse esses cartunistas lá de 77 e convidasse-os para uma exposição, para reeditar essa exposição. E faltou dizer uma coisa sobre essa exposição também, que ela é também um registro de um resgate da proximidade que nós mineiros temos com a França, histórica e cultural. Porque basta lembrar que a Revolução Francesa foi que inspirou os nossos Inconfidentes aqui. A Inconfidência Mineira foi inspirada nos ideais da Revolução Francesa, né? Então a gente aqui em Minas já tem essa história, esse histórico de luta pela liberdade. Daí a gente ter feito essa exposição também como um ato em defesa da liberdade, de reafirmação do direito à liberdade. E a gente chegou até a divulgar um manifesto sobre isso, o Manifesto dos Cartunistas Mineiros pela Liberdade, que vem daí também dessa relação estreita, histórica e cultural que a gente tem com a França e na Aliança Francesa. Aragão, muitíssimo obrigado por participar com a gente e ajudar a esclarecer um pouco mais sobre esse tema. Ok, eu que agradeço, lembrando que a exposição está lá até o dia 7 de março ainda. Estão todos convidados a dar uma passadinha lá. Fica aí o convite para o pessoal, né? Ok, obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo. Confira no próximo bloco mais sobre o ensino para portadores de necessidade especial auditiva.